Pronto. Você já pode mudar a palavra. Perfeito, bom dia. Tá bom? Meu nome é Lauriane, eu sou executiva da Unimed Nacional. É um prazer estar falando com vocês. Para quem está presencialmente aqui, tá? E para quem está online também, tá? Muito bom dia. Eu venho para passar informações sobre a Unimed Nacional, tá? O treinamento vai ser baseado nas informações de produto e também a questão de rede, tá? No final do treinamento, a gente pode abordar as dúvidas de vocês, pode sinalizar que eu, juntamente com a plataforma, que é a Oxcorp, que a corretora Labuta corresponde, nós estaremos aqui para esclarecer as dúvidas, tá bom? A Leide também está presente conosco aqui. Tudo bem? Deixa eu botar aqui. Tem como vocês me informarem? Vocês que estão na sala, está aparecendo, tá ok? Está aparecendo. Tá tudo certinho. Perfeito. Tá aqui. Unimed. Eu venho com a principal pergunta, né? Quem é a Unimed? Nós somos 341 Unimedes, isso eu informo todas as operadoras que utilizam o nome Unimed, 341, incluindo também as Unimed nacionais. São 118 mil médicos cooperados e 2.600 hospitais, entre eles as redes credenciadas e também as nossas singulares. Aqui eu estou informando 86% de cobertura nacional, mas na próxima slide já vou atualizar que é 90%. Fica somente de fora os 10%, que são referentes aos nossos interiores. E nós temos a totalidade de 18 milhões de beneficiários, tá? Quando se trata de médicos cooperados, estão interligados às Unimed singulares. São as Unimed Manaus, as Unimed locais, que são ligadas a médicos cooperados. Já a Unimed Nacional, o nosso relacionamento é direto com as redes credenciadas, que são os hospitais e laboratórios, os CNPJs, tá bom? Essa é a nossa frase do nosso presidente Luiz Paulo. Qual é o intuito, a mensagem da Unimed? É a importância com a vida, com o bem-estar, a natureza, a vida em sociedade. Então, essa é a mensagem que a Unimed Nacional vem trazendo durante esses últimos anos, tá bom? Unimed Nacional. Por que eu deixei essa lâmina aqui, gente? Nós éramos Central Unimed até agosto de 2022. Depois dessa data para cá, nós tornamos-se Unimed Nacional definitivamente, tá? Acabou. Isso, somente o nome. Foi substituído porque estava havendo várias divergências com 0800, central de atendimento. Então, por isso que a partir de agosto de 2022, ficou definitivamente somente o nome Unimed Nacional, tá? Eu deixei essa lâmina para fazer um diferencial sobre a pirâmide que nós utilizamos, que algumas vezes também vem como divergência. Eu queria saber de vocês aqui, ou então online, pode ser por ordem, quando pergunto Unimed Nacional, o que as pessoas têm entendido? Quem é a Unimed? Ou quais seriam as principais dúvidas? Poderiam me responder? Para falar uma relação a cliente. O cliente final. Tem que ser bem sincero. O pessoal, quando fala da Unimed, tem uma repulsa. Uhum. Esses da Unimed Manaus, até hoje a gente tem muita informação. Exatamente. O pessoal já está queimando mais ainda no Unimed. Que eles confundem, né? Está bem complicado. A gente começa a dizer o nome Unimed. A gente fala Unimed, o cliente vai ter uma certa repulsa do que está acontecendo. Faz diferença para de Manaus, agora a Unimed. Perfeito. Para quem o cliente ele não sabe muito essa diferença de fama, o outro, ele tem Unimed. Então, para ele, todas as Unimed são iguais. Aí cabe a vocês explicarem, né? Nessa lâmina dá para entender. Para quem está online, foi apresentada uma objeção
que estão confundindo muito. Isso, quando confundem, eu falo do cliente final, entre Unimed Manaus, Unimed Seguros, enfim, todas as Unimedes, algumas vezes, tem essa divergência e essa confusão. A pirâmide explica o seguinte, dessa forma: quem é a Unimed Brasil? A Unimed Brasil, ela está no topo, ela não comercializa produtos, ela é a nossa fiscalizadora, ela faz o controle e fiscalização para que as Unimedes não entrem em divergência, ou seja, uma possa invadir o território da outra. Eu, como Unimed Nacional de Manaus, eu somente posso faturar para Manaus. Os outros estados possuem as Unimedes. Porém, todavia, existe uma regra: se eu tiver 51% das vidas em Manaus, eu consigo faturar de outro estado, entende? CNPJ de São Paulo, eu tenho a Unimed de São Paulo. Porém, se a maioria das vidas estiver em Manaus, eu consigo fazer essa proposta girar. Tá? Então, a Unimed do Brasil, ela não comercializa produtos, ela é a nossa fiscalizadora, ela vem para manter a ordem entre as Unimedes. Abaixo dela, eu tenho a Unimed Seguros, né? Que comercializa outros produtos que a Unimed Nacional não comercializa, tá? Que são autos, a Previdência. Também entra a questão do plano de saúde, mas eles tiveram que elaborar outros produtos para comercializar o plano de saúde. Então, não é o nosso estilo, não é o nosso absoluto, é um outro produto. Abaixo dela, por fim, eu tenho a Unimed Nacional, que é a nossa maior operadora. Ela surgiu em 98 com o objetivo de cuidar das grandes contas. Eram contas com mais de 300 vidas, que tinham 3 CNPJs. Com o decorrer do tempo, ela também ficou com a ação de contingência. Como é que funciona? Eu tenho uma Unimed singular em um determinado local. Exemplo, Unimed Manaus. Se ela vir a tombar ou falir, a Unimed Nacional, ela assume a carteira, os ativos também, tudo. Então, ela tem essa tarefa também, tá? Quando se trata da Unimed Fama, é uma empresa totalmente diferente da gente, não faz parte da Unimed Nacional, é uma federação também. Ela está abaixo da Unimed Nacional. Por mais que ela tenha produtos nacionais, mas ela é mais focada no nacional. Então, a rede dela é atendida pelas singulares. Então, a singular de Manaus e outros estados, se tiver a singular. Mas dessa forma que ela funciona. Vocês podem explicar que é uma empresa à parte da Unimed Nacional e que nós somos a maior operadora. Os nossos produtos tanto atendem com produtos regionais e também com produtos nacionais. O que é o grande diferencial da Unimed Nacional? Eu consigo atender todos os setores de uma empresa, do chão de fábrica à alta diretoria. E também consigo mesclar a questão dos produtos. Então, não é uma operadora que só vende o estilo, só vende o clássico. Não, eu consigo atender o administrativo, a supervisão, a autodiretoria que quer uma rede credenciada, que tem hospitais em São Paulo. Então, nessa questão aí, eu consigo explicar a diferença das Unimedes e também deixar como evidência a Unimed Nacional, tá bom? Opa! Essa lâmina, eu deixei desenhado onde nós estamos operando, tá? Gente, se eu engoliu essa é porque eu estou sem um aparelho físico, que eu tirei o aparelho, tá? Eu tenho Amazonas, que é Manaus, Maranhão, São Luís, Brasília, Planalto, que fica em Brasília, São Paulo, a Matriz, que é a central de atendimento, e na Bahia eu tenho Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus, tá bom? Então, nessas localizações eu já possuo a Unimed Nacional operando. Quem cuidamos? São 4,6 milhões de beneficiários. Só opera nesses lugares? Sim, o nome Unimed Nacional, sim. O local. Pará, Mato Grosso. Eu consigo os meus beneficiários serem atendidos em outros estados que não estão informando aqui, através do intercâmbio. Eu sou uma cliente, eu fechei em Manaus,
Porém, eu vou viajar em outros estados, eu consigo atendimento lá, pela rede credenciada. Então, isso aí é só os locais que podem ser comercializados. Exatamente. Mas qual seria esse atendimento? Não. Urgência, emergência e a rede credenciada. Só existe um... Nacional. Se for no nacional, né? Exatamente. A não ser que for o clássico. O clássico é regional, aí é só Manaus. Eu tenho o CNU, eu fui atendido lá no Rio. Consulta, tudo. Fiz Mas esse intercâmbio não consulta, precisa fiz ultrassom, algo especial para ser muito atendido. exame de sangue. O intercâmbio depende do procedimento. Se for algo cirúrgico ou um procedimento mais além, aí tem um processo que você precisa entrar em contato, onde você fechou para solicitar autorização, é um outro processo. Mas como o Deide falou, a questão da urgência, emergência e consultas, tranquilo. É exame. Exame também, né? E aí eu estava falando, desculpa, Não, pode falar. só para Pode me ajudar. complementar. Lá no Rio, quando você quer fazer algum atendimento e aí não consegue pela rede credenciada, você vai direto na Unimed, aí eles fazem tudo, Uhum. que é o intercâmbio, né? Aí é muito mais fácil. Porque assim, a Unimed, ela estava com esse problema em Manaus, mas tem estados que... Não, a Unimed Rio é local- maravilhosa. A Unimed Maravilhosa. local de cada estado funciona perfeitamente bem. A gente teve problema, né, em Manaus. Mas aí, onde não tem a central nacional, atende a rede local de Unimed, de onde estiver, Isso né? mesmo. E mais as redes Se credenciadas. o cliente tiver a Unimed, o nacional, ele é atendido até em Boa Vista, porque lá tem a Unimed. Boa Vista, né? Entendeu? Nossa, fala sobre a gente tá bem. É. Sabe? Sim. Vai passar para o cliente. E aqui, às vezes, questão de atendimento de marcar e demorar, é porque Manaus mesmo quase não tem atendimento. Porque lá no Rio, eu marquei, no outro dia eu fiz já o procedimento. É muito rápido. Porque tem uma infinidade de atendimento que a gente nem imagina. Aqui que é pequeno mesmo, tem pouca coisa. Tem pouco especialista. Vocês citaram a questão da Unimed em Manaus, ela é singular, tá? Ela é local. Para a Unimed, é possível você inaugurar uma Unimed se tiver 20 médicos e um quantitativo de capital para a empresa abrir. Então, isso se torna uma Unimed singular, uma Unimed local da cidade, perfeito? Quando essa Unimed vem a falir, vem a fechar, ela entrega a carteira para a Unimed Nacional. Então, é o que vem acontecendo no processo, mas a Unimed Nacional ela não pode vir 100% ainda na questão de marketing, de publicações, por questão de invasão territorial. Ainda possuímos a Unimed Manaus, tá? Mas você pode explicar que a Unimed Nacional não é a Unimed Manaus, tá? É uma rede totalmente diferente. Hospitais, clínicas, enfim, tudo. No início, a hora que veio a Unimed Nacional, nem campanha a gente não podia fazer ainda aqui, né? Justamente por causa da Unimed Manaus. Isso é um pouco injusto, porque uma empresa que está falida, Mas assim, está prejudicando uma outra que está querendo... Por isso que nós estamos trabalhando com previsões. Juridicamente, a Unimed Nacional ela só pode assumir quando for definido. Tá bom? me diga uma coisa, em relação ao hospital adventista, o empresarial está atendendo Tá, o pelo absoluto. absoluto, né? Isso, tá tendo uma divergência no script, né? Que tá Não, chegando. porque foi um paciente, né? Hum, Desse que eu fiz o plano agora. Quando foi? Foi essa semana. Tá. Aí foi no absoluto. Absoluto normal, né? Disseram que não estava sendo Tá, tu atendido. pode me enviar evidências do que aconteceu, escrito, que eu verifico, porque já foi corrigido. Inclusive, hoje eu mandei para o Adventista, através da nosso setor de rede, somente a correção do script, porque eu confirmo um agendamento e está vindo lá a informação. Não atendemos Unimed Nacional plano, que deve ser plano, estilo nacional, e absoluto, que é adesão, tá bom? Mas o absoluto normal está atendendo. Inclusive, eu marquei uma consulta, tá? Às vezes Aí quem falta de informação do recepcionista lá. verdade. Ele não tem a ver, ele já acha que é o Unimed Fam, ele nem se dá fez o trabalho de olhar o que se trata o plano. Então, o cliente tem que informar para a Isso, pessoa. mas já foi corrigido, tá? Tu manda pro Day que ele passa para mim. Eu passei para ela o seguinte: Tá bom. só o adesão que não estava sendo atendido. Isso, só adesão. Então, é muito bom, porque o cliente, às vezes, por mais que a informação que nós passamos para ele,
Quando eu chegar lá na ponta, eu estou na Unimed. Isso. Às vezes o próprio... Por isso que eu estou trabalhando na substituir ponta. aquele- Quando chegar esses problemas de rede, Lauriane, não foi atendido, já passa para o DEIC, que ele passa imediatamente. Eu vejo com o setor de rede, se for o caso, a gente já vai lá no Adventista para verificar. Mas já está alinhado, tá? Inclusive, pede para ele verificar hoje. Tá bom? Esclarecido? Tá. Eu deixei um quantitativo aqui para representar para vocês quem nós somos. São 4,6 milhões de beneficiários. Aqui eu incluí tanto a rede da Unimed Nacional e também dos nossos intercâmbios que são atendidos pelas nossas singulares, tá bom? Isso aqui é um geral. Como nós estamos avaliados? Gente, a Unimed Nacional ela tem uma preocupação muito grande com a questão de nível de satisfação, inclusive com os nossos médicos e as nossas teleconsultas. Por quê? A teleconsulta, depois que a pandemia estourou, é um produto novo. Então, quando se trata de produto novo, a gente tem que fazer uma avaliação de como está o andamento, porque não deixa de ser um investimento, né? Então, de cada 10 pessoas, 8 pessoas beneficiárias, elas estão satisfeitas. Então, as nossas avaliações para avaliar a questão do nível de satisfação não é por ligação. Existe uma empresa terceirizada que ela faz uma amostragem de um método diferente para avaliar e verificar realmente se essas pessoas elas estão gostando do serviço e por que não estão, do que se trata, para a gente fazer um plano de ação, um plano de contingência e verificar de imediato o que está acontecendo. Por conta disso, nós temos 85% de satisfação relacionados aos nossos médicos e também 83% de satisfação nas teleconsultas, tá bom? Sendo que essa pesquisa ela foi recentemente feita, tá aqui, ó, tá? Em 2022, do mês 11 desculpa, de janeiro a abril, né? Fortalecimento da marca. Nós utilizamos dessas questões para promover a marca Unimed. Eu não sei se vocês estão acompanhando, quem gosta de futebol, né? O Bahia, ele está sendo patrocinado pela Unimed Nacional. Então, concentração de campo, tem feito vários vídeos, várias publicações, marcado no Instagram também a questão da Unimed Nacional. Eu tenho o Teatro Unimed, que para os nossos beneficiários... quem está em São Paulo tem um desconto de 50%, porque tem vários shows, enfim, ações relacionadas à cultura também, tá? Aplicativo do plano. Por que eu deixei essa lâmina aqui, gente? Os clientes de vocês vão perguntar bastante depois. Acabei de fechar um plano. Como é que é o atendimento? Tem autorização? Como é que faz reembolso? Então, esse aplicativo eu também utilizo, tá? Ele é super ágil, fácil de entendimento. A Unimed Nacional não utiliza mais a questão do cartão físico, ele é digital, ele pode printar, pode salvar. A guia médica eu consigo ver tanto no aplicativo quanto no atendimento pelo WhatsApp. Inclusive, tem a Carol, que é a nossa assistente virtual, tá bom? Os reembolsos também podem ser feitos pelo aplicativo. E a questão da telemedicina, tá bom? A telemedicina aí depende muito do cliente que tem perfil para utilizar o aplicativo, que consegue explicar o que ele está sentindo. Então, a questão até de logística tem facilitado muito também, tá? Eu deixei a questão das redes sociais, das mídias. WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, são as principais redes que nós estamos publicando. O que é? Publicando a questão de produtos, se tem algo diferenciado, saiu uma notificação, mudou alguma coisa, regra comercial, tem alguma ação social que nós voltamos a trabalhar bastante. Aqui em Manaus, no Amazonas, nem tanto, porque ainda existe a Unimed Manaus, então a gente não pode trabalhar tão agressivamente nas nossas publicações. Mas em outros estados tem muita publicação de corrida, né? De ações sociais, que a Unimed vem promovendo, vem participando, vem mostrando também a mensagem
que a nossa empresa traz, tá? Que é de cuidar da saúde, cuidar do bem-estar em sociedade, da natureza. Então, eu aconselho vocês também a seguir a Unimed nas redes sociais. E, por fim, os meus produtos, né? As melhores soluções em saúde para a sua empresa. Pegando. Gente, quando se trata de PME, de 2 a 29 vidas é o porte 1, de 30 a 99 é o porte 2, tá bom? Eu, como executiva da Unimed Nacional, estou responsável diretamente por esses 2 portes, tá? Mas caso surge negociações, propostas de porte 3, que é de 99 adiante, vocês podem passar por daí também, tá? Então, esses produtos são regionais, são nacionais, tem uma ampla abrangência de rede, a questão do reembolso está incluso também para alguns produtos que eu vou explicar, com ou sem coparticipação também. Aqui eu trouxe para vocês os 3 principais produtos que estão no site, né, os mais comercializados. Eu inicio com o nosso plano clássico, que é o nosso plano regional, tá bom? O que ele vem incluso? Acomodação em enfermaria, com ou sem coparticipação, abrangência regional. Deixa eu só ocultar isso aqui, tá? Não tô conseguindo. Daí que... Só oculta essa mensagem aqui. Valeu. Acomodação em enfermaria, com ou sem coparticipação, abrangência regional, só que nesse plano eu venho sem reembolso, tá bom? Se não tiver na rede, caso eu queira fazer fora, esse produto eu não tenho reembolso, tá? O que está incluso? Hospital Beneficente Portuguesa e essa clínica de óleo, que é a Vision, Vision, né? Isso. Como laboratórios, eu tenho a RDB, e também o laboratório SEIB. Mas tem incluso também aqui a Unimed Manaus, tá? É que eu não coloquei o nome. Mas ela está inclusa. A singular também, tá? Está incluso que É que eu não botei aqui na apresentação. Mas está incluso, tá? Eu tenho como cobertura a Unimed Odonto para esse produto. E, gente, basicamente ele é um produto regional. Ele é um produto que eu venho aí para competir com a Samel ou a Apivida. Depende muito da tabela de preço daquele mês, tá? Mas a rede, ela é regional. Se eu fechar esse produto, ele não vai ter atendimento em outros estados. É uma questão aqui. Somente aqui. Tá. Eu costumo dizer que o estilo, ele é o nosso preferido, né? Mas tem um absoluto que tem um adventista que é muito procurado também, por conta do hospital, né? O plano estilo, eu tenho acomodação em enfermaria ou apartamento, com ou sem coparticipação. Esse produto, a abrangência dele é nacional, o reembolso é para consultas, tá bom? E eu tenho o hospital com obstetriz... Desculpa, estou sem aparelho, ó. Exatamente, dicção aqui. E o que eu tenho de hospital incluso? Eu tenho a Beneficente Portuguesa, a Vision, novamente, que é a clínica de olhos, eu tenho Santa Júlia e o check-up. Como laboratórios, gente, se vocês entrarem no site, existe uma listagem de uns 15 a 20 laboratórios, só botei os principais, que é esse o principal diferencial da nossa rede, que são os laboratórios, né? Claro que depende da persona que a gente está vendendo, o que ele vai procurar, mas o nosso diferencial é realmente os laboratórios. Eu tenho incluso o RDB, Laboratório SEIB, Magiscan, Prodimagem, e entre outros, tá? A cobertura que eu tenho para esse plano é assistência funeral e Uniodonto. Beleza? E, por fim, eu tenho o nosso absoluto, tá? É o meu plano, não tenho que reclamar. Consigo fazer consultas, tudo pelo aplicativo. Nesse plano, eu tenho acomodação em apartamento, com ou sem coparticipação. A abrangência é nacional, fechando ele aqui. Eu tenho atendimento em outras redes de outros estados. O reembolso é 2 vezes na tabela, tá? Nesse
plano, eu tenho reembolso tanto para consultas quanto para procedimentos que são exames, tá? O que eu tenho como cobertura? Unimed Odonto, assistência funeral individual, claro que ninguém quer utilizar agora, né, mas está aqui, e assistência domiciliar, para serviços básicos, tá? De encanação e também de vidraçaria, tá? Chaveiro também. O que eu tenho de hospital? Beneficente Portuguesa, Visio Clínica, Santa Júlia Check-up e o grande diferencial, que é o Hospital Adventista, né? Inclusive, a gente tem grandes contas daí, que eu já cheguei em corretora, olha, eu estou fazendo uma cotação, mas eles já falaram que não tira a Unimed de vocês, por enquanto, que mantém o Adventista. Então, eu costumo dizer que é o nosso queridinho também, né? Por conta do Adventista. Eu repito, novamente, todas as clínicas que eu tenho no estilo. A diferença mesmo é a questão do Hospital Adventista, tá? Eu não tenho aqui na apresentação, mas eu tenho no site 2 outros produtos, que é o exclusivo e o superior. Qual é a diferença? Eu não cito valores aqui, né? Mas a questão de valores e a rede repete a do absoluto, só que eu tenho os 2 principais hospitais que ficam em São Paulo, né, Deise? E Ciro Libanês e o Albert. Os dois ela tem? Ciro e o Albert, ou só no mais topzão na rua? O mais top. Que é No mais topzão. Só o superior, Ah, tá. tá bom? Eu tenho um estilo, já gosto muito. Mas gente Ressaltando, tem gente que quer esse produto, mas assim, aqui em Manaus, ele não vai ter diferença em relação à rede, vai ter a mesma rede do absoluto. O teu é Até para exclusivo, quem né? viaja muito e quer um atendimento melhor fora. Então, Isso. assim, não muda a rede dele de atendimento aqui em Manaus. Esses produtos, eles atendem as contas que a gente está fechando, porte 2. Eu estou numa empresa, ou então pode ser porte 1 também, que o CEO, ou então o gerente, o diretor, ele quer uma exclusividade. É o cara que viaja muito, é o cara que quer um atendimento diferenciado. Então, a gente consegue mesclar, deixar o administrativo com estilos, a supervisão com absoluto e a autodiretoria com esses produtos que pode ser tanto exclusivo ou superior. Tá? Posso dar uma referente ao odonto. Eu recebo muita dúvida das pessoas com relação ao odonto da Unimed, tá? Ele é um produto... Tem um slide lá na frente, da Odonto. Eu te pedi para te mostrar. Eu vou já chegar lá. Eu botei aqui como principais coberturas. Não identifiquei qual seria os planos, mas o que tem como diferencial para principais coberturas? Consultas eletivas ou pronto-socorro, internação hospitalar sem limite de diária, doenças para infectologiosas, inclusive AIDS, e também tem a questão das cirurgias cardíacas. Enfim, eu listei aqui sem identificar para quais seriam os planos, tá? Inclusive, tem até para transplante de rins. Fala inclusive antes. Se caso um cliente declara que tem essa doença, o plano já aceita, que a grande maioria está negando. Eu não entendi, desculpa. Você colocou inclusive AIDS. Se o cliente vai contratar um grupo e um integrante desse grupo aí que declara que tem AIDS, a contratação, porque a maioria dos planos estão declarando. Não. É verdade, se trata de uma doença pré-existente. Tá? Isso aqui eu botei em geral, mas nós sabemos que existem as regras das doenças pré-existentes, tá? Mas, em geral, nós possuímos esse atendimento. Mas, claro, você pode fechar um plano com uma pessoa que não tem essa doença e, no decorrer do tempo, desenvolva. Isso não é uma doença pré-existente. Aí, tem esse serviço. No caso, se declarar doença pré-existente, a aceitação do contrato? Aí eu teria que verificar. Até então, não. Mas eu te respondo no final, pode ser? Enfim, os nossos diferenciais como cobertura, eu tenho assistência funeral, assistência domiciliar e a Uniodon. A funeral, claro, que ninguém quer utilizar, a gente mais tem a cobertura para alguns planos, como eu falei. Inclusive, faz total diferença, né, quando a gente precisa. A assistência domiciliar tem alguns serviços que como vidraceiro, chaveiro, encanador e eletricista.
E a Uniodonto, eu tenho os serviços aí que oferece todos os benefícios que tem no rol da ANS, tá bom? Quer falar, Leite, sobre Eu não sei se vocês conseguem ouvir quem está online, né? Como eu te falei, aparecem muitas dúvidas em relação ao odonto, tá? Leide é a mesma carteirinha do plano, né? Então aparecem muitas essas dúvidas, tem um aplicativo também que o cliente pode baixar, inclusive até nós baixamos no celular para poder dar um suporte melhor para o cliente. Lá ele vai ter a carteirinha dele online, virtual, né? E as pessoas estavam confundindo muito, né? Então, assim, tem cliente que faz o plano e às vezes ele nem sabe que ele tem direito ao odonto. Então, assim, isso aí também, como diz o Paulo, é uma cerejinha do bolo, né? Que ele já vem, né, linkado aí nos planos da Unimed Nacional. Isso. Então, assim, o cliente pode baixar o aplicativo, quando eu mando pós-venda, vai lá toda uma rede credenciada nacional, né? Então, assim, o cliente ele também pode ter acesso a todas essas informações através do aplicativo da Unimed Odonto, tá bom, gente? Qual é esse aplicativo? É um link. A gente vai enviar no grupo. Você pode entrar lá no Na Play frente Store, também tem. que a gente tem também. Aí vai ter lá o Unimed Odonto. Aí a gente pode baixar e lá ele vai ter todo o acesso a tudo. Inclusive, gente, esses diferenciais dependem muito de, claro, cada um fecha. Bom dia. Como cada um fecha a sua venda, mas pode servir como ser utilizado também como um fechamento de venda, tá? Um argumento. Eu tenho a questão da Unimed Odonto. O que eu tenho de diferencial, como a Leide falou? Ele tem o atendimento 24 horas, a conexão, a facilidade, rede credenciada. Eu tenho atendimento nacional com todos os serviços que estão inclusos no rol. Eu tenho o app aqui, ó, o super app, que é o Unimed Odonto, baixa também no seu celular. E eu tenho o portal unimedodonto.com.br e o nosso 0800 também, 0800 94 28 428, tá bom? E é um recurso sem custo adicional, tá bom? A partir do clássico, sim. Não, que Todas as atividades que estão no Eu rol. tenho uma pergunta. Bom dia. Pode falar. Só não estou vendo você, mas pode falar. Qual é o seu nome? Oi, meninas. Vocês estão me ouvindo? Eu tô Então, ouvindo. é porque você já até passou do horário. É a Amanda. É o seguinte, vocês não é sobre o odonto, porque eu levantei a mão, mas ninguém falou na hora que eu queria perguntar. Porque não Vamos tá lá. Eu gostaria de saber, porque hoje eu estava em atendimento com um cliente, e se a CNU atende dentro da rede, você doa. Entendeu minha pergunta? Você doa, mas é o quê? É um laboratório? Entendeu? Oi, tá me ouvindo? Isso. É um laboratório? Você doa é uma clínica, né? Tá, eu vou fazer o seguinte. Oi, é uma clínica. Tá bom, vou fazer o seguinte. Até então, Eu não. acredito que é uma clínica. Tá, o que É eu vou... uma clínica oftalmológica. Tá, o que eu vou fazer? Eu peço que você entre em contato Tá. com a nossa assistente Isso. corretora, informe, tá? Que a gente já vai verificar aqui no site e enviar o link para você também ter acesso à nossa rede credenciada pelo o link que tá sempre em atualização, tá? Tudo bem? Tá bom. Obrigada. De nada. Só um minutinho. A partir do clássico, já foi Tem o clássico, o estilo absoluto e os demais, tá? Obrigada, amor. Gente, eu deixei também a questão da telemedicina. Nós possuímos um aplicativo exclusivamente para esse produto. Como eu falei para vocês, é um produto novo que está sendo acompanhado aí o nível de desenvolvimento dele, o nível de qualidade, também a aceitação, que faz toda a diferença, porque não deixa de ser um investimento, tá? Então, nesse aplicativo é possível solicitar, fazer agendamento, fazer a consulta e deixar também salvo as guias que o médico passar, tá bom?
A questão do reembolso. Gente, como eu falei para vocês, o plano clássico não tem o reembolso, tá bom? No plano estilo, eu tenho o reembolso para consultas, tá? Para exames, não. E já no absoluto, eu tenho para consulta e para exames, tá bom? Quando eu falo 2 vezes, é porque se a consulta no estilo for solicitado o reembolso, vai ser pago o valor de R$ 74,27, tá bom? No absoluto, são 2 vezes a tabela. Beleza? Eu ia falar. Só tem reembolso no estilo mesmo. E no estilo para consulta. Exatamente, tá bom? É isso que eu esqueci de terminar. Porque eu fui fazer solicitar um reembolso, eu não tive. Eu antes clássico, não sabia essa informação. Não, estilo. Tá, o estilo só para consulta. Eu fiz um exame. Foi. Aí eu Foi. tentei e não consegui. Quem tiver dando depois. Tá bom? Foi tô safado. No clássico, eu não tenho reembolso. No estilo, eu tenho tabelado uma vez, que é o valor de R$ 74,27, tá bom? Para consultas, não para exames. E para o absoluto, eu tenho tanto para consultas e quanto para exames, 2 vezes na tabela, que são 2 vezes até 2 vezes de R$ 74,27, tá bom? E os demais planos eu tenho aí 3 vezes, 8 vezes, mas aí são produtos que geralmente não sai a proposta para cá, para Manaus, né? Que são aqueles produtos que eu falei para vocês que tem a rede credenciada diferencial para São Paulo. Eu deixei um quantitativo aqui para vocês terem noção sobre a abrangência da Unimed Nacional em clínicas, hospitais e também médicos, tá bom? 12.629 médicos em rede nacional. Eu tenho centros de diagnóstico 145, laboratórios 105, hospitais 262. Tá bom? Ferramentas do corretor. Gente, eu tô com a Leide aqui, que é o nosso auxílio da plataforma, que é o Oxcore, que representa, na verdade, representa a questão aí de consultoria, de auxílio administrativo, sistemático, tudo relacionado a esse auxílio, essa segunda pessoa que vem por trás fazer o suporte de pós-venda para a Labuta é a Oxcorp. Então, muito se fala sobre ferramentas do corretor. Qual é? O portal do corretor, que vem auxiliando aí nas vendas, eu tenho a tabela de preço, eu tenho a lâmina para você fazer o comparativo, e também eu tenho outras informações de treinamento. Todas esses leques de lâminas, no portal do corretor, vem como revista. Então, lá vocês conseguem ver tanto o preço, quanto desenhado a rede credenciada, tá? O Conecta é o sistema que nós utilizamos, tá? Nós estamos em transição aí do Conecta antigo para o Conecta Mais, ainda está em processo de transição, que vem aí para otimizar ainda mais o tempo de vocês. Tem sido um sistema oportuno de apresentação de melhorias, mas ainda está nesse processo. Geralmente, o Conecta quem tem acesso à plataforma e à corretora, tá bom? Que no caso é a Labuta. Mas acredito que alguns alguns vendedores fazem a implantação? Não, nem. Ok, então nesse caso vocês passam a questão da proposta, as informações para a corretora fazer o lançamento do Conecta, tá? E a central de atendimento PME, eu tenho a questão de emissão de boletos e a movimentação cadastral. Lembrando que agora as emissões de boletos elas devem ser feitas pelo beneficiário, pelo cliente, tá? Isso aí por conta da lei de proteção de dados. Tudo bem? Estamos sempre prontos para te ouvir. Nossos canais de atendimentos. Eu tenho o meu plano, que é a questão de você verificar as consultas e todos os acessos da nossa rede credenciada, rede nacional. Eu tenho o portal do beneficiário também. Eu tenho a central de atendimento 24 horas e também o WhatsApp. Então, essas são as ferramentas mais utilizadas. Eu, como também beneficiária, cliente do plano, gente, eu utilizo e tem me dado retorno imediato, inclusive o WhatsApp. Aquele número que tinha antes, qual a diferença desse aí? Qual número? O que eu mostrei antes desse. Tá, aqui é para o corretor.
Ah, tá. Então, esse aqui Aqui é para o cliente, o beneficiário. é aquele aqui. 0800 942 0011. Pode fazer a. Ele pode fazer a inclusão. O plano dele já está ativo, vai estar vocês pode incluir Quando é implantada a proposta, eu passo para o DEI um e-mail com as carteirinhas, boleto, e com o passo a passo para o usuário, para ele criar o acesso dele no portal, para que ele possa fazer emissão de boletos, para que ele possa fazer movimentação, alteração cadastral, puxar os relatórios analíticos dele, o que foi que ele fez. No caso de quem tem participação, lá tem dizendo qual as consultas, os valores. Então, assim, ele tem como puxar todos esses relatórios mensais, isso através do portal PME, que o cliente ele precisa ter acesso. Algumas corretoras tem como forma de dar um pós-venda para o cliente, dependendo do nível que ele tem com o cliente dele, às vezes ele mesmo cria esse acesso. Online, está conseguindo ouvir? Às vezes ele mesmo cria esse acesso, quando o cliente dele precisa, ele tem um acesso ali, aqui tem um relatório analítico desse mês, deu um valor que eu não entendi, então o corretor ele pode fazer isso, né? Mas o correto mesmo seria cada empresa ter seu acesso, ter a sua senha e fazer a movimentação, né? Ou exclusão, né? Inclusão, No caso, ele está falando de movimentação e inclusão. Tu pode solicitar, mas tem que ser avaliado. A questão das regras comerciais. Aproveitando, te aproveitando. Eu vou abrir a tela aqui. Para ele voltar, ele tem que quitar os débitos, fazer uma nova negociação com o corretor. 60 dias, pode né? ser direto com a plataforma. Ah, sim, já aconteceu do plano do cliente ter sido cancelado, mas assim, não tinha muito tempo de cancelamento. Ele entrou em contato com a central e conseguiu pagar e reaver o plano. Já aconteceu, não é uma regra que se eu pagar eu vou conseguir reaver o plano, depende do tanto de tempo que está cancelado. Cada situação é uma situação, mas geralmente... Já vimos de reativar o plano, o cliente quitar e o plano ser reativado. Mas geralmente tabelado é 90 dias. Se ele precisar, ele fazer tudo de novo. Porque no momento que ele faz Isso. tudo de novo, aí já entra aquela questão de repique. Tá? Eu expliquei. Ele já vai entrar, tem 60 dias para CNPJ e 90 para o CPF, uma coisa assim. É porque eu só pego as informações do PME, que é CNPJ. Então, assim, ele pode entrar como repique tanto de CNPJ, mesmo ele entrando com outro CNPJ no plano, fazendo um novo plano, mas se bater o mesmo CPF lá para dar repique, e aí você, no caso, não vão ter a comissão. Para CNPJ. 60 dias. 60 dias. E, se eu não me engano, para CPF... Não, 60 não, 90. 90. A partir do cancelamento. Do cancelamento. E 60 para CPF. Esse CPF é para eles, não é? Não, por exemplo, entrou um CNPJ, né? Aí tem o CPF das pessoas lá. Então, Por mais que beneficiário. ele mude, ele queira entrar com um novo CNPJ, quando bater no sistema o mesmo CPF do beneficiário, também vai ser considerado repique. Entendeu? E, por fim, eu tenho aqui, gente, a questão da facilidade do pós-venda, tá? O que é? É o envio da fatura digital, é o envio do passo a passo por e-mail para a empresa, tá bom? O portal PME, como a Leide falou, é toda aquela instrução de como funciona. As faturas chegam por e-mail, inclusive nós estamos informando antes de vencer. Por quê? 5 dias atrasado, eles suspendem o atendimento. Então, para que isso não aconteça, em algumas questões, é questão mesmo de acompanhamento, a Unimed Nacional está enviando esse comunicado para a gente evitar esse tipo de situação, tá? E também o envio de SMS de boas-vindas para o beneficiário, para efetuar o cadastro, enfim, para ele acompanhar aí nas redes dos aplicativos, dos nossos acessos para ele utilizar, tá bom? E a nossa assistente virtual, que é a Carol, também pode ser utilizada nesse momento. E eu tenho um número de assistência aqui, 3268-7020, tá bom?
Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer proposta, Lauriane, eu estou em estudo aqui, eu tenho porte 1, porte 2, pode entrar em contato comigo, com a Leide, com o Paulo, a gente vai na visita, a gente aciona o DEIC. Então, a gente está aqui para que a gente possa chegar no nosso cliente final. Às vezes, não faz parte, é aquela persona, é aquela pessoa que a gente procura, mas é só na questão do fechamento, se for um porte 2, que é de 30 a 99. Então, qualquer tipo de dúvida, a gente está aí à disposição. A Leide com a questão do sistema do suporte de pós-venda e eu com a questão de produto, né? Perfeito? Tá, 280. O produto de coparticipação, eu fechei um treinamento exclusivo para o Paulo passar para vocês, que é um assunto que abrange muito mais dúvidas, mas que é um produto que não é muito comercializado aqui em Manaus por questão cultural. Por quê? Tudo depende da consultoria, né? Depende se é aquela pessoa que não utiliza muito o plano. Eu, por exemplo, se eu fosse fechar um PME, eu fecharia com coparticipação. Por quê? Eu utilizo o plano uma vez ao ano, que eu faço todo o check-up, e em contrapartida, eu deixo ali, stand-by, um plano de saúde, caso eu precise de uma questão emergencial. Ou seja, uma pedra na vesícula, um apêndice, Deus me livre, pode vir a acontecer, mas se na consultoria foi identificado que o cliente não utiliza muito o plano de saúde, com a participação é ótimo. Por quê? Paga somente as consultas eletivas, né? Que é R$25. Se você for no pronto-socorro, você paga R$50 da consulta. Se eu fizer uma bateria de exame, tanto do grupo 1 ou grupo 2, eu tenho um limitador de 280. Então, naquele mês, vem uma fatura única que eu vou só pagar a minha mensalidade e os 280. E eu consegui atender a minha necessidade e utilizar o plano naquele tempo que eu utilizo. Agora, claro, se for uma pessoa que vai com frequência, que eu tenho um PME 3, 4 pessoas, que eu tenho uma criança, claro que não seria para coparticipação. Mas se eu tiver um porte 2 ou um porte 1, que eu tenha aí pessoas que não utilizam muito, se você for botar na balança, existe um diferencial muito grande, tanto mensalmente anual. A questão mesmo é porque é cultural. Muitas vezes a gente entende que a gente tem que ter aquele plano, né? 24 horas, acaba pagando sem necessidade. Esse limite de 280 para minha apólice, com eles? Não, para cada um. Para cada um. Para cada um. Beneficiados, né? Exatamente. Tá. Por fim, gente, eu finalizo aqui. Queria agradecer a atenção de vocês, tá? E boas vendas, que vocês vendam bastante Unimed Nacional. Dúvidas, eu estou à disposição, tanto eu quanto a corretora de vocês, a plataforma. Eu queria pintar a tela de quem está online. Printar? Tem quantas pessoas? Deixa eu Vai ver. rolar print? Calma aí. Não, mas eu vou enviar para o DEIC. Ficou para o DEIC. Na próxima